petróleo recuou mais de 5% ao longo das negociações de ontem, atingiu o menor valor em quase um mês, depois de os Estados Unidos sinalizarem a possibilidade de um acordo com o Irã. Então a gente conversa com Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da StoneX, para repercutir esse comportamento dos contratos de petróleo. Seja muito bem-vindo, Bruno, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor, a todos que nos escutam. Eu que agradeço pelo convite. Bruno, eu queria começar entendendo um pouquinho a dinâmica desse mercado. A gente teve momentos, evidentemente, de preços do petróleo muito mais pressionados, exatamente por esse tensionamento crescente na região. Mas mesmo que o fluxo de petróleo não esteja normalizado, e hoje haja uma interpretação do ponto de vista geopolítico, de que o Irã teria muito mais controle sobre esse fluxo e sobre o trânsito no Estreito de Hormuz do que imaginava-se. Até mesmo alguns analistas geopolíticos apontam que até mesmo esse controle é maior até mesmo do que o Irã mesmo imaginava ter. Eu queria entender se essa mudança mais estrutural, ou pelo menos uma leitura um pouco divergente daquela do passado, não modificaria exatamente esse preço de equilíbrio, talvez, do mercado de energia mundo afora. Olha, Vitor, o que acontece hoje, né, é que a gente vem observando uma redução dos prêmios de risco geopolítico, né? Exatamente por conta dessa condição de avanços diplomáticos anunciados por Washington. Ao mesmo tempo, a gente não vê, em perspectivas de fluxos físicos, nada diferente, tá? Os fluxos pelo Estreito de Hormuz, eles seguem bem depreciados, as embarcações, elas seguem bastante receosas em seguir pela via, né, exatamente pelas condições de segurança que ainda são muito incertas e, portanto, essas empresas acabam trabalhando em compasso de espera. Mas aqui a gente tem um fator que é interessante, né, e que hoje a gente vê como conjuntural, mas que pode se tornar estrutural, que se dá no controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. De fato, não era esperado que havia essa capacidade militar do Irã de conseguir manter por tanto tempo esse monitoramento sobre o estreito. A gente ainda vê um Irã militarmente capacitado para promover novos ataques contra embarcações que seguem ali pela via, e a gente vê também grupos militares ali apoiados pelo Irã em outros países, como os Houthis no Iêmen, capazes de promover bloqueios parecidos, né? E hoje, inclusive, a gente teve o anúncio de um ataque Houthi contra uma embarcação saudita que saía ali pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Então, toda essa condição, ela acaba sendo cada vez mais precificada e a gente pode ter, de fato, né, uma mudança estrutural que se dá em um controle mais intenso do Irã, não só sobre o Estreito de Hormuz, mas também sobre outras vias estratégicas ali cruzando o Oriente Médio e a África. Bruno, é relevante esse aspecto que você traz. A gente tem acompanhado hoje, evidentemente, um preço um pouco mais controlado, até por essa percepção de risco mitigada em relação ao mercado de petróleo internacional. Mas o que a gente acompanhou ao longo dos últimos meses foi, inclusive, os países lançando mão das suas reservas de emergência, né, essas reservas de petróleo. E eu queria entender exatamente essa mudança, principalmente do ponto de vista do nível de oferta de petróleo mundial. Com uma restrição do nível de oferta, evidentemente houve uma adaptação e esse consumo das reservas. A gente pode, a partir de uma interpretação de que esse conflito se estenda de uma maneira mais significativa, esperar, prospectar novos impactos no preço de petróleo? O que acontece, né, Victor? Como você mesmo comentou, a gente teve desde o início do conflito a liberação de cerca de 400 milhões de barris pelos países ali que compõem e fazem parte da OCDE, né? Essa liberação ela ocorreu principalmente pelos Estados Unidos, né? Até o momento a gente viu uma liberação ali acima de 100 milhões de barris pelo mercado norte-americano das reservas estratégicas, e isso contribuiu para uma redução dos estoques a nível global. O que acontece é que, em períodos de estoques mais baixos, os preços eles tendem a ser mais voláteis. Então, eles tendem a responder mais por esses fatores geopolíticos e também fatores de oferta e demanda. Exatamente por isso, a gente observa nos últimos dias, nas últimas semanas, os preços variando de maneira muito intensa, né? Exatamente porque o colchão de absorção de novos choques que se dá nos estoques, ele hoje é menor. Então, há uma preocupação adicional em relação à capacidade desses países que vêm liberando mais estoques de conseguirem absorver
um eventual choque novo no mercado, né, que pode vir, por exemplo, do leste europeu. A gente segue observando os conflitos ali entre Rússia e Ucrânia se intensificando, nesse momento impactando muito mais a capacidade de refino russo e, consequentemente, a capacidade de exportação de derivados, mas pode ser que a gente veja, por exemplo, impactos sobre a capacidade de exportação de petróleo. E isso pode resultar em um avanço bem mais significativo das cotações frente ao que a gente vem observando hoje. Bruno, eu queria entender se a gente consegue mensurar exatamente por esse nível de demanda e de oferta. Qual é, do ponto de vista numérico, qual seria esse gargalo, né, essa diferença entre demanda e oferta para que haja um equilíbrio maior desse mercado? E entender também se essa decisão da OPEP+, de levar em 188 mil barris, né, de petróleo por dia a produção, isso a partir de setembro, se esse movimento seria suficiente para mitigar exatamente esses impactos da alta do preço do petróleo, principalmente pensando também do ponto de vista logístico sobre as dificuldades de escoamento desse petróleo na região do Oriente Médio. Começando pela segunda pergunta, né, a gente vê que esse aumento das cotas produtivas, os aumentos que a OPEP anunciou desde o início da guerra, eles são aumentos simbólicos, tá, Vitor? Exatamente porque hoje não existe rotas alternativas de escoamento desse petróleo produzido pelo Golfo Pérsico, né? A gente tinha até então o Mar Vermelho, né, onde a Arábia Saudita exporta ali cerca de 4 milhões de barris por dia pelo Estreito de Bab el-Mandeb, mas esse novo bloqueio pelos Houthis acrescenta incerteza à capacidade do grupo de continuar escoando esse volume ali pelo Mar Vermelho. Então a gente vê que os aumentos, eles realmente são simbólicos, eles ainda não chegaram no mercado. Quando a gente fala de balanço global, há uma estimativa ali entre 7 a 10 milhões de barris por dia de déficit, tá? E isso acaba sendo incorporado, como a gente vem comentando aqui, nos estoques, né? Então a gente vê estoques mais baixos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia como um todo. Vale destacar que a China segue com estoques bem abastecidos. E isso é um fator que contribui, né, para os preços não crescerem no patamar que era esperado. A China vem conseguindo consumir os seus estoques, ao mesmo tempo reduzindo as importações, mas que não tem um efeito tão expressivo, né, sobre as reservas de petróleo chinesa, exatamente porque eles promoveram uma política de reconstrução muito intensa dos seus níveis de estocagem ao longo de 2025, quando os preços estavam mais baixos. Relevante você trazer a China para a nossa conversa, porque apesar desse consumo expressivo das reservas chinesas, a gente sabe que a boa parte do destino das exportações de petróleo do próprio Irã, né, que é sancionado pelos Estados Unidos e pelo Ocidente como um todo, ele tinha como destino exatamente a China. Eu queria entender se a quebra do nível de oferta de petróleo para a China pode impactar de alguma forma também o nível de atividade no país e, evidentemente, a gente acompanhar impactos globais em decorrência exatamente desse possível e potencial impacto. Então, o que acontece que é interessante, né, Vitor? A gente vê, desde o início do conflito, a China reduzindo de maneira significativa suas importações de petróleo. Em junho, inclusive, essas importações atingiram o menor valor em 10 anos, né? Então, a gente viu uma China bem menos presente no mercado internacional. Enquanto isso, a redução do refino ela não ocorreu na mesma proporção do que a redução das importações. A China continuou refinando, mas olhando principalmente para o mercado doméstico. Vale destacar que a gente tem aqui a China e a Índia, principalmente, como importantes fornecedores de combustíveis a outros países asiáticos. E desde o início do conflito, eles começaram a preservar mais essa necessidade de abastecer o mercado doméstico e, consequentemente, reduziram ali a sua pauta exportadora para outros países. Então, o que a gente observa hoje é uma China bem abastecida na frente de derivados fósseis, mas outros países que não têm uma capacidade de refino tão relevante ali na Ásia acabam sofrendo com uma disrupção de oferta mais relevante, e isso acaba gerando uma preocupação em relação ao abastecimento desses países. Exatamente por isso a gente vê os preços dos combustíveis, né, operando em patamares ainda elevados, mesmo com esse recuo forte que a gente teve do petróleo ao longo das últimas semanas. Conversei com Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da StoneX. Bruno, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Maré. Obrigado, Vitor. Desejo a todos um ótimo dia. Até mais.